Olá, família! Estamos aqui com mais um episódio do podcast de Mães na Escuta. E hoje nós vamos fazer uma dinâmica. Trouxe aqui como convidada três mães em diferentes estágios, de diferentes maternidades, diferentes experiências de parto. Elas vão contar um pouquinho de cada situação que elas viveram. E nós vamos fazer 3 dinâmicas muito bacanas, tudo relacionado também com a maternidade, com as dificuldades do dia a dia e por aí vai. Então, para a gente começar, eu vou apresentar para vocês a Fernanda. A Fernanda é mãe da Maria. A Maria está com 7 meses, né, Fernanda? 7 mesinhos ontem, 7 meses. Ontem, que arraso. Passou rápido esses 7 meses pra de você, Maria. né? Também temos aqui a Maria é a mãe do Otto, de 1 ano e 4 meses. E temos a Michele, mãe da Maria Alice, mais velha, de 2 aninhos e 2 meses. Vou dar um pouquinho a palavra para elas poderem se apresentar também e contar um pouquinho de como que foi a experiência de parto e de maternidade dos pequenininhos. Vamos lá, Fernanda, começar por você. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernanda. Eu sou nutricionista, sou professora universitária e mãe, né, há 7 meses. Meu parto foi um tsunami, né? Não sei se você se lembra. Eu vou contar brevemente aqui. Eu comecei a sentir dor, liguei para a Ana e ela, não, calma, toma um paracetamol, vai pro chuveiro, que amanhã você vai ficar bem, né? Amanhã pode ser que aconteça. E eu, gente, pelo amor de Deus, acho que amanhã eu não vou aguentar, não. E aí, depois de 4 horas, a Maria nasceu. Foi uma coisa... Eu acho que foi rápida, né? Super rápida para um eu primeiro acho que filho. Foi bem rápido. E aí, foi natural, porque eu cheguei no hospital, não deu tempo de ter anestesia. E eu tinha escrito, eu falei, eu não aceito ter um parto sem anestesia. Porque eu não vou sofrer esse tanto. E foi sem anestesia, foi no chão do hospital, E eu lá, né? Falei, tinha aquela coisa na minha cabeça de bola, massagem, e anestesia. E eu tinha sabe aqueles vídeos do marido lá abraçando, você vai conseguir. Você queria que durasse mais tempo pra você conseguir usar tudo. Então, pra eu pelo menos entender o que viver a experiência completa, né? Deixa eu pisar na bola, deixa eu entrar no chuveiro, deixa eu fazer tudo. Deixa eu ter tudo, gente, né? Aí até outro dia eu briguei com o Rodrigo, eu falei, sabe, você não me abraçou e falou que eu ia conseguir. Aí ele pra mim, mas não deu tempo, Fernanda. Então, assim, ótimo, né? Vencemos isso. E as pessoas me perguntam, então acho importante a gente falar, o que você fez para ter um parto, né? Ok, a gente vai falar disso. Mas eu tô aí agora com a Maria 7 meses, voltando ao trabalho, com novos projetos. Né? Eu e o Rodrigo, a gente tem uma cafeteria também. E eu acho que a maternidade, apesar das pessoas falarem o contrário, acho que abre possibilidade para a gente trabalhar com outras coisas, a gente priorizar outras coisas, né? Que a gente estava conversando. Então, essa sou eu. Estou aí tentando entender ainda como que sou eu mãe, porque é tudo muito recente. Eu acabei de passar pelo tsunami aí dos primeiros meses. E eu acho que essa rede de mães falando sobre é o que é mais importante para a gente conseguir seguir e entender o nosso novo lugar. Então, acho que Tivemos 2 coisas importantes, né, que a Fernanda falou. Primeiro, da expectativa de um parto, e teve um outro parto completamente diferente, né? Você resumiu bem, nasceu no chão do hospital só... Todo mundo olhando, que eu falava, só queria uma intimidade, mas foi lá na parte da observação e todo mundo olhando. Eu até brinco que eu falo assim, gente, o parto é quando você escancara, assim, você não é você mais, você tá ali pro outro, né? Entregue. Você se reconhece, né? De um outro lugar. E a partir daí a gente tá sempre se reconhecendo também. O tempo todo, dia a dia. Uma de 7 meses, a outra de 2 anos, a gente tem essa distância, né? Grande para criança, uma distância grande aqui pra gente poder conversar hoje, muda completamente. Tô ficando já ansiosa. É outra pessoa, é outra maternidade, é outra mãe, é outra família, é tudo. Eu falo, bem o Otto fez 1 ano e diferente. 4 meses recentemente, eu falo que há pouco tempo eu descobri que ele tem um cérebro que funciona, que ele é um ser humano real, assim. Então nessa fase a gente ainda manipula muito, agora a gente já começa a ver uma personalidade dele, muito marcante, assim, muito marcante. E aí você dá uma assustada, mas fala assim, ele fez isso mesmo? Tipo, sim, fez. Tipo, ele escolheu fazer isso. Ele decidiu que ele queria isso aqui, não queria aquilo outro. Sim, ele decidiu. E a gente tem um outro podcast também aí, que é da
do empreendedorismo materno, que está aí também, que a gente fala sempre dessa reinvenção também, né, da maternidade. Tem uma frase que até fala que a maternidade, ela traz um novo trabalho, né? A mãe, ela inventa algum outro trabalho aí junto com a maternidade. E aqui a gente tem 3 novos trabalhos. Exatamente. 3 pessoas com 3 novos trabalhos que nós vamos falar. Porque a Fernanda, ela apresentou nutricionista, professora e mais um tantão de coisa. Eu tô entendendo, né? Eu tô aqui entendendo, sou eu mesma, eu só me vejo mãe. Mas daqui a pouquinho ela tá na fase, né, Vê, de se reinventar mesmo. E é essa fase dos 4, 7 meses que bate aquele... Eu preciso voltar a trabalhar. Quem que vai ficar com meu filho? O que eu vou fazer? Esse trabalho não vai encaixar. Se eu fizer outra coisa, vai ser melhor. E aí vale você tá a pena. Equilibrando os pratinhos o tempo todo. O tempo inteiro. Depois eu vou contar, então, como que também a questão da maternidade me fez ter um outro olhar dentro da nutrição, né? Que agora eu tô atendendo gestantes e tentantes. E eu tô super otimista com essas novas possibilidades. Então, porque quando uma mulher fica grávida, ela quer conversar com outras grávidas. O assunto interessante é esse. Assim, depois da maternidade, o assunto interessante é a maternidade. É engraçado como que os amigos que não têm filhos, como que as começam a se vão afastar naturalmente, né? Tem a seleção de amigos, né? Tem. Eu tive uma peneira, literalmente, que dela virou 2, 3 pessoas. Exatamente. Um filtro gigantesco que acontece. E quem que vira as amigas mesmo? Hoje eu tenho um ciclo de amizade das mães da escola. Que estão ficando as pessoas mais próximas, né? Eu tenho uma facilidade um pouco maior porque eu tenho vocês que, né, pacientes. Um monte de mães. E dessas mães e os vários grupos, mas que o que a gente fica próxima mesmo acaba sendo outras mães, né? E, Fernanda, tem alguma coisa assim que Maria gosta muito de fazer hoje, com 7 meses? Nossa, ontem que eu coloquei o 7, né, que ela fez 7 meses, ela tá mostrando um pouquinho aí da personalidade dela. Ela é um bebê que não gosta muito de colo. Não gosta de colo. Não gosta muito desde que era pequena. Dá umas aulas, Ela não gosta, assim. A não ser que seja uma situação muito extrema, mas ela gosta do chão, ela gosta de explorar. Ela vai ser, eu acho que uma menina livre. Espero eu, né? Esperamos. Que não tenha. Mas ela gosta de dormir com um ursinho, que é o Snoopy, que foi o primeiro presente que meu marido me deu. A gente tava só ficando. Eu falei, gente, um cachorrinho, que bonitinho. Aí eu falei, que fofo, né? E quem diria, né? Depois eu falei assim, gente, se eu pensasse que aquele dia ele me deu aquele cachorrinho, né? E a gente ficando em 2013... A minha filha dormir todo dia agarrada nesse cachorro. Fofo mesmo. A vida, ela dá voltas e... eu sou apaixonada. O nome do cachorrinho é Sushi. Eu ia trazer, mas eu esqueci. Uma mãe que não esquece alguma coisa pra trás. Não esquecendo o filho, tá valendo. Você trouxe. Mas tem um caso, pode falar. É porque tava com ela. Aí eu, tchau, filha. Vem cá, vem cá, o cachorro. Senão também ia ficar pra trás. Ia ficar pra trás. Nossa. Bom que o cachorro tem história. Tem história, né? tem. Acompanhou todo o processo. Tem, bonitinho. Antes da Maria se apresentar, eu já vou contar um caso que ela fez, desse negócio de esquecimento. Lá vem, a gente sempre me expõe. A gente saiu uma vez pra fazer um piquenique numa pracinha. Aí, beleza, todo mundo, né, aconteceu o piquenique, depois todo mundo foi embora, Maria, beijo, tchau. Maria tava com o filho, né, e o marido, e tinha um carrinho aqueles carrinhos que o menino entra lá dentro. Motoquinha, né? a motoquinha assim, sem ser o carrinho do bebê, aquele carrinho de brincadeira, aquele carrinho totoquinha. Aqueles que vai pra a gente chama de depois. totoca também. Aí, beleza. Aí, Maria foi embora, beijo, tchau. Aí, eu fiquei lá ainda organizando umas coisas do piquenique, separando quem vai levar o quê, né? Porque sobrou um tanto de coisa. Quando eu vou pro meu carro, tá lá o carrinho do Horto estacionado, onde tá o carro da Maria. A Maria foi embora e a Totoquinha ficou. Pelo menos foi a Totoquinha, né? Não é que eu falei, gente, não esquecendo o menino, tá valendo, entendeu? A gente sempre vai esquecer. Liguei, Maria, tá faltando alguma coisa no seu carro? Eu olhei o marido, olhei a criança, falei, não, tá tudo ótimo. Então você volta porque a Totoquinha ficou na sua vaga. Ela contou, deixa essa Totoquinha aí. É porque a gente tá...
A gente tava com o carrinho do Otto, porque o Otto, graças a Deus, desde muito novinho, acostumou a dormir no carrinho. Então a gente vai pra todo canto e ele dorme no carrinho. Levamos o carrinho, o Otto e a Totoca. Na hora de entrar dentro do carro, eu tirei o Otto da Totoca, coloquei ele na cadeirinha, o Rafa guardou o carrinho e a Totoca ficou por lá. Não, mas isso aí eu não posso julgar. Zero. Quando eu vi a Totoca na vaga do carro, eu não aguentei. Tava lá esperando, né, pra fazer a baliza e pegar a vaga. Você esqueceu o seu carro aqui. Eu falei, o quê? Não, o carro do Otto, na verdade. Foi incrível. Mas então, Maria, vamos aproveitar e você já se apresenta, já conta pra gente quem que é essa Maria aí. Que esquece as coisas. Eu falei hoje, eu tava conversando com a minha irmã e falei assim, cara, eu não tenho mais memória, passa. Minha irmã já tem uma menininha de quase 4 anos. Passa, ela não piora. Eu falei, então não vou preocupar tanto com isso, não. Eu sou a Maria, eu sou engenheira civil e aí participei dessa mudança louca da maternidade também. Agora eu tô atuando numa empresa que presta serviço para outras empresas, solucionando várias coisas, bem interessante. E tenho o Otto de 1 ano e 4 meses. Meu parto não foi tão furacão quanto o seu, mas foi um furacão também. Foi precoce. Foi precoce. O Otto nasceu prematuro, com 36 semanas. Ele já era um bebê ciúrco, que é um bebê pequenininho. E aí ele decidiu que ele queria nascer com 36 semanas. Eu falei que ele não tinha personalidade, né? Já tinha, desde a barriga. E aí eu comecei, eu tava cozinhando um risoto, que depois virou risoto. E aí eu comecei a sentir umas cólicas. E aí Rafa, mexe aqui porque eu vou no banheiro. Tem alguma coisa, não sei se é uma dor de barriga, não sei o que tá acontecendo. Quando eu fui no banheiro, tampão. Mandei a foto no grupo das médicas, da Ana. Tá tudo bem, toma um Buscopan, entra num banho, toma um banhozinho quente, vai dando notícia. Falei, beleza, vou comer, né? Já fiz, tá pronta a comida? Comi, dor. Fui no banheiro, entrei no chuveiro, tomei o remédio, tomei no chuveiro. Ai, tá piorando. Não fez diferença nenhuma. Tá piorando, não era pra melhorar, tá piorando. Saí do banho, deitei na cama já, nem me enxuguei, já deitei na cama. Falei, Lina, tá piorando muito, fala com as meninas aí que tá muito ruim. E aí o Rafa já começou a falar com a Ana, e a Ana, deixa eu falar com ela. Na hora que ela começou a falar comigo, eu não conseguia falar, ela disse assim, isso tudo foi uma contração? Eu falei, foi. Ela, eu acho que eu tô indo por aí, então. Falei, por favor, vem mesmo. No caminho, a bolsa já estourou, a Ana já chegou lá em casa, me examinou, tinha 5 centímetros. Aí de um bebê prematuro. De um bebê prematuro. Ela, Maria, eu acho melhor a gente ir pro hospital. Eu falei, eu não tenho nada pronto. E o Rafa corria de um quarto pro outro. Pega meu pijama, pega não sei o quê. Arrumaram mala. Eu acho que é melhor a gente ir logo. O Rafa levou um moletom, uma escova de dente e uma cueca. Imagina como que ele dormiu essa madrugada no hospital. Foi isso que ele levou pra ele. E aí a gente foi, eu vomitei várias vezes, inclusive tem uma marca do vômito na garagem até hoje. Mentira! Meu Deus. Eu falo, não lavam essa garagem. Não. E aí a gente foi, chegamos lá, rapidão também, foram 7 horas desde essa primeira cólica. Então, foi um parto super rápido. Eu tomei uma anestesia com 9 centímetros. Eu brinquei, a médica foi... Falei com o Rafa, eu quero anestesia, eu acho. Tô doendo muito. Não tá mais legal. O Rafa me zoou até hoje. Não tá mais legal. Você tá sentindo dor tem horas. E agora que não tá legal. Não tá mais legal. Falei, agora eu tô achando que não tá mais legal. Aí a médica falou assim, Maria, eu posso te examinar antes pra gente decidir se você vai querer mesmo anestesia ou você já toma anestesia e depois eu te examino pra gente ver como que a gente vai seguir. Falei, então examina, né? Aí ele examinou e falou assim, 9 centímetros. Eu falei, eu quero! Eu tinha certeza que você não ia querer, você tá com 9, falei, mas vai sair, vai doer mais. Aí tomei anestesia, eu consegui curtir, contei todas as histórias da minha vida, do meu casamento, e fotos e vídeos, e foi toda uma história. E aí, eu tava na banquetinha, e aí começou a vir aquela necessidade da força, né? E aí eu falei assim, gente, e se eu levantar? Aí a médica falou assim, faz o que você tá sentindo, que seu corpo tá pedindo. Fica à vontade. Eu levantei, ele saiu. Ela fala até hoje, o menino que nasceu que nem um quiabo. Eu levantei, ele saiu. No vídeo que a Ana fez, ela faz assim, eu dou um berro, a médica faz assim, e a mão assim embaixo. Segurar, quando ele cai direto no chão. E aí, a partir daí, começou a loucura, porque o Otto nasceu muito pequenininho, ele teve uma certa dificuldade de respirar e foi pra UTI, ficou 6 dias internado. E foi uma loucura, assim. Eu falo que foram os piores dias da minha vida inteira. Porque é uma dor muito grande você ir embora do hospital e deixar o bebê. Imagina. Eu chorei
acho que por 12 horas seguidas, até a hora que eu poderia voltar pro hospital para ficar com ele, porque a gente pode ficar de 7 da manhã às 11 da noite. E aí era um desejo meu muito grande da amamentação. Eu falava que o parto que viesse era aquilo mesmo. Se tiver que fazer cesárea, tá tudo bem. Se tiver que tomar anestesia, tá tudo bem. Agora, a amamentação era um desejo muito forte no meu coração. E aí, quando aconteceu isso, eu falei, caramba, vai mexer nos meus planos relacionados a isso, né? E aí eu pensava muito nisso, eu chorava, e a minha dedicação era de 7 da manhã às 11 da noite, porque eu queria que ele mamasse no meu peito. E assim, foram dias muito difíceis, você voltar pra casa, você dormir em casa, sozinha, e é horrível, e o quarto vazio e tal. Nossa. E o dia de muita dedicação, porque ele mamava de 3 em 3 horas. Dentro da UTI, não rola livre demanda. Porque ele tem que ficar dentro da incubadora, todo aquele negocinho, respiração e tal. E ele depois ainda teve que ter isso, tinha que ficar na luz, toda aquela história. E aí é de 3 em 3 horas, é marcado o tempo mesmo da amamentação. E eu estava lá de 3 em 3 horas, ou seja, pra eu chegar, pra eu sair, pra eu ficar, pra amamentar, que demora no início. Nossa. Era o dia inteiro, e era uma cadeirinha assim, ó, que você fica ali. Dura, não era de amamentação, que você comprou e planejou. E você recém-parida, né, de fralda, e eu brinco e falo assim, gente, ainda bem que naquela situação estão todas na mesma situação, porque eu falo assim, como que eu vesti calça jeans de fralda? Não sei, mas eu fiz isso. E aí vivi isso, mas assim, é uma felicidade gigante quando você recebe a notícia da alta, e aí você chega com ele em casa, e eu acho que a UTI cria mães fortes. Porque você chega em casa mais cascuda. Eu não consigo imaginar como que eu teria chegado em casa com o Otto com 2 dias. O que eu faço? Ali a gente aprende muito. E ali eu aprendi sobre a amamentação. Minha amamentação fluiu maravilhosamente bem. Nunca tive um problema, assim. Foi muito natural, apesar de eu saber que não é um processo natural para a grande maioria das mulheres. Para mim aconteceu de uma forma muito natural, porque eu tive ajuda desde a primeira amamentação, que a Ana me ajudou, e depois toda essa ajuda que eu tava lá durante a primeira semana, que eu acredito que sejam os dias mais difíceis, né? E aí toda vez que eu ia colocar ele no peito, eu tinha ajuda. Então todas as vezes que eu ia colocar ele no peito, chegava e falava, não é assim, é assado, aquelas meio grossa, né, as enfermeiras da UTI, mas elas vêm, ajudam, enfim, funcionou. E aí funcionou, e deu certo, e ele ama o peito. Você falou do objeto, qual objeto? Ele gosta do meu peito, ele dorme com o bicho, não, ele dorme com o meu peito. Ele gosta de ficar no colo, sim, no meu peito. E agora ele tá na fase que ele quer os dois ao mesmo tempo, então é uma disposição maravilhosa. Mão aqui, mama ali, e abraça o peito, faz assim, é uma coisa de louco. Que love então, com o peito. O negócio dele é o peito. O que você mais ama no mundo, Otto? O peito. E aí, foi isso. E a maternidade... E aí, eu falo que eu tive 2 adaptações, né? Primeiro foi essa adaptação da UTI, depois a adaptação de quando ele chegou em casa. E apesar de uma rede de apoio bem consistente, assim, a gente estava falando aqui agora há pouco, que é uma solidão muito louca, né? As madrugadas, para mim, sempre... E como a minha amamentação fluiu bem... A privação de sono foi o ponto mais pesado da minha maternidade, do início, né? Desses primeiros meses. Hoje ele ainda não dorme, mas eu já acostumei. Eu falo que o corpo acostuma e a mente acostuma. Então, no início era muito pesado para mim essa privação de sono. E o meu marido, ele tem um problema muito sério que a gente vai precisar tratar. Se ele quiser ter um outro filho, fica a dica, Rafael. Deixa eu ver se é o mesmo. Já aproveita o momento. Deixa eu até regar. Se ele acorda de madrugada, ele não volta a dormir. E aí, eu falo, não, então deixa que eu acordo. E aí, eu criei o péssimo hábito de que a madrugada é toda minha. Sua. E aí, eu acordo, e mantenho acordando, e tem 1 ano e 4 meses que eu acordo, e é isso. Então, ainda estamos na luta aí da madrugada. E eu acho que a madrugada é a parte mais solitária da maternidade, assim. E eu tava contando aqui antes pras meninas que anoitecia e eu chorava. Eu gritava, eu chorava inconsolavelmente, porque eu sabia que era mais uma longa noite de longa dedicação, solitáriasíssima, e que não existe mais você, a sua vontade, os seus desejos, fome, vontade no banheiro, sono, qualquer coisa que exista. Era uma dedicação extremamente exclusiva. Hoje a gente dorme junto, dorme mamando, a gente vai acostumando e vai você adaptando. vai perdendo um pouco do medo também, né? No início a gente tem muito medo, eu vou dormir por cima, vai afogar, vai sufocar, vai ficar sem ar. Eu acho que, não sei se acontece isso com todas as mães, mas talvez isso tenha sido agravado pela UTI.
eu tinha um medo gigantesco do Otto morrer. Parar de respirar e morrer. Gente, é absurdo. Muito, acho que é com assim, todo mundo, né? muito. Eu acho que é. E aí, Gente, eu fica realmente não vigiando, dormia. né? Eu dormia encostada nele. Eu decidi fazer a cama compartilhada, já que a madrugada era minha, a cama compartilhada foi a minha salvação. Até hoje. E eu dormia com ele no meu braço. Eu não deixava ele nem dormir do ladinho. Eu dormia com ele no meu braço, porque eu queria sentir que ele tava respirando. E aí, como ele teve esse problema respiratório ao nascer, eu falei, vai parar de respirar a qualquer hora. Tenho certeza. E aí eu ficava Te assim. entendo. E aí eu aprendi a olhar na babá eletrônica se ele tava respirando ou não. Pras sonequinhas durante o dia, eu consegui olhar pra não ter que ir lá acordar ele pra ver se ele respirava. Pra conferir. E aí foi isso. Assim, eu brinco, a gente fala que parece que é um perrengue louco, né? Mas depois dos 3 meses eu já queria outro. Falei, não, eu acho que era um problema hormonal também. Eu falei, não, eu já quero outro. Eu falei, você tá louca, você não tá dormindo, você não tá comendo, você não tá fazendo nada. Eu falei, eu quero outro, vamos ter outro. Ele, não, você tá com um DIU. Eu falei, você me induziu a colocar o DIU. Eu não tava em condições de decidir qualquer coisa. Colocar o DIU com 40 dias deve ser proibido. E aí eu coloquei, eu falo, agora é pior tomar a decisão, né? Que você tem que tomar a decisão de ir lá tirar o DIU. Meu Deus, Se vem por Teve um acaso, caminho e a mais. veio, né? Se acontecer, aconteceu. Agora ir lá, tirar o DIU e falar, Tô tomando pronta. essa decisão é Bora, muito difícil. bora lá. Mas dizem que o segundo filho é totalmente diferente, né? Dizem, eu só tenho tenho medo, porque o Otto é muito tranquilo. né? Apesar dele não dormir e desse agarro com o peito gigantesco, que causa uma dependência muito grande comigo, ele é muito tranquilo. Ele é um bebê muito tranquilo. Ah, o bebê que derruba tudo, que faz, que escala, sobe. O Otto não faz essas coisas. O Otto gosta de ficar perto da gente. Então, a gente tá aqui, ele tá aqui perto da gente. Então, ele é um bebê tranquilo. Você consegue segurar a onda de uma boa. A gente já viajou o mundo com o Otto. E, assim, flui, funciona bem. Dorme no carrinho, entendeu? São coisas práticas, assim. Aham. Ele é prático. E aí, o meu medo do segundo é vir compensando. Todo, Gente, Maria, todo acho que esse ela é, porém. ela é igualzinha a minha. Assim, tá tudo muito certo. Que horas que vai dar errado, né? Eu sou assim. Então, o segundo vai dar alguma coisa errada. Exatamente. Nossa, eu fico conversando com as amigas que estão com filhos mais ou menos na mesma faixa etária. Gente, o fulano tá terrível. Escalou não sei o que na janela, puxou não Caiu sei o não que, sei caiu não sei aonde. aonde, rachou a testa. Eu falei, gente, o Otto não faz isso, mas nunca na vida. Vamos esperar o dia que vai acontecer. Será que vai ser com ele? Será que vai ser com Eu o falo outro? que se eu tiver o segundo e eu quero, o marido Eu quero sabe muito, bem eu quero disso, né? Se vier uma segunda Maria Alice, eu vou ter que ter muita energia. Porque aquela menina aí, gente do céu. A minha Todo também. mundo fala que, não, às vezes vai chegando ali nos 2 anos, fica mais tranquilo. Eu não tô achando tão tranquilo assim, não. Porque ela é, não posso falar assim, do arriscado, sabe? Ela vale por uns 3. A minha mãe fala, nossa, ela é muito tranquila. Eu acho que ela realmente é uma criança tranquila. Mas a avó é diferente. Eu acho que a mãe, Que com a todas gente as que vive todo preocupações, dia, que a com gente tudo. sabe. Eu falo, se vier o segundo, então o equilíbrio pode acontecer. Para poder ficar um Otimismo, né? pouquinho Vamos mais fácil. Vamos pensar no positivo, né? Sempre, né? A gente tem da Mariaça 2 pontos também, Maria, que você fez o famoso limão que faz uma limonada, né? Toda aquela fase lá na UTI foi, imagino, o quanto que deve ser difícil mesmo, embora deixar o menino, na verdade, eu não imagino. Não consigo Só imaginar vivendo, isso. Só vivendo. E aí, só que depois disso, de toda aquela vivência, no final das contas, quando você chegou em casa, você chegou até, vamos dizer assim, melhor, mais preparada, mais Me segura senti de mais viver segura. aquilo dali. Isso. E o que a gente estava falando do pós-parto, dessa solidão, é que a gente pode ter aquela rede de apoio melhor e maior do mundo, mas a gente quer o nosso espaço, a gente quer, né, a nossa vontade de não fazer nada e não conseguir não fazer nada, a nossa vontade de trabalhar e conseguir trabalhar, a vontade de namorar e conseguir namorar, e por aí vai, né? Então, essa solidão do pós-parto também vem muito disso. E eu acho que vem muito também, eu li um texto até esses dias sobre isso, e é muito um sentimento de enterrar a antiga Maria que existia antes daquele momento, assim. Eu lembro de, naquele momento, eu pensava assim, quando que eu vou sair de noite de novo? Quando que eu vou conseguir Colocar fazer um salto. isso? Quando que eu vou sair, gente, curtir, sair com meu marido, nós dois? Uma Quando? Não bolsa vai pequena. Gente, não vai acontecer. Pequena. E aí eu tinha 2 anos, eu vou esperar 2 anos. E acontece? Eu tô aqui... Eu também não sei. Eu também não sei, eu também não sei. Mas eu acho que o que acontece é um luto por isso. Hoje, você acostuma. Eu me adaptei total. É essa a minha vida e tá tudo bem. Hoje tá tudo bem. Só que naquele momento, quando tá muito fresco, é um luto que você vive. É um luto, Quando que eu vou viver isso de novo? Você não vai, ou talvez viva, ou sei lá, Aceita cada um na o que sua você tem realidade. agora. Mas até você aceitar,
É um luto. É um luto. E a gente tá enterrando aquela pessoa que fazia todas essas coisas por livre e espontânea vontade e que agora não vai rolar. Ou se rolar, vai precisar de todo Um aparato gigantesco. toda uma situação, de um apoio, de uma... Né? Eu brinco que eu falo assim, eu vou ali cortar o cabelo e é todo É um evento. Um evento pra cortar o cabelo, porque você tem que ver quem vai comer, o que vai comer, que hora que vai comer, quem que vai ficar, se já dormiu, se não dormiu. Ixi, não fez a soneca, então eu não vou cortar o cabelo, vou ficar aqui. O marido só fala, Bonito, tô indo cortar o cabelo. Tá bom, vai cortar o cabelo. Então, esse planejamento todo em cima de coisas muito simples que te deixam... Que trazem esse luto mesmo, eu acho, sabe? De liberdade. Luto da liberdade. Acho que é isso mesmo. Só para complementar o que ela falou, eu acho que você fica uma vida assim, eu vou fazer isso, eu vou começar atividade física, eu vou mudar, eu quero... E a maternidade é assim, tem que ser. Não dá para você planejar, tem que ser para ontem. Aconteceu, tem que fazer agora. E eu acho que isso dói muito. Dói. Quando a mulher, que eu acho que todas temos esse perfil aqui, de ser livre, de prezar pela liberdade, autonomia, independência, eu acho que isso dói muito. Eu senti muito também. Isso é exatamente o que você falou. Eu vou falar que, assim, a Maria tá com 2 e 2, eu acho Fala do que eu futuro tô pra saindo do puerpério agora. Mesmo do caos de conseguir começar a organizar, porque realmente não tenho. Essa questão de, nossa, tô indo ali e simplesmente vou. A minha mãe fica com a minha filha, mas eu não consigo pensar. Minha mãe fica com a minha filha o dia todo para eu trabalhar. Eu vou chegar em casa e ela vai continuar com a Maria para poder fazer as minhas coisas. Ela não tá fazendo as coisas dela. Então, não vou fazer uma atividade física agora, porque eu vou chegar e vou ficar com a minha filha. Não só por isso, mas por ter tempo, né? Você já fica 10 horas fora. Longe. Então, eu quero ter esse momento com ela agora. Então, acho que essa saída do puerpério depois dos 2 anos, eu tô começando a pensar um pouco mais em mim agora. Nunca fui a pessoa mais vaidosa do mundo, é uma coisa minha, mas agora eu já falo, nossa, eu queria fazer uma unha, queria cortar um cabelo. Tô realmente querendo voltar para atividade física, que eu fiz até o comecinho da gestação, veio pandemia, acaba tudo. Nossa, teve isso ainda. Então, tô lembrando aqui, eu ainda parei na pandemia. É isso. É o caos. Até que eu tô pensando assim, gente, tiveram as mães da pandemia. De tudo isso ainda Eu segurei aqui, ó, porque eu não... Tudo. É dureza. Não é fácil. Michele, aproveita e conta pra gente um pouquinho de vocês. Então tá, sou a Michele, mãe da Maria Alice, de 2 anos e 2 meses. Sou enfermeira, tô começando na doulagem agora também. Gente, eu amo assim, cuidar de mulheres, estar perto de mulheres. Então, depois da maternidade, de tudo, me incentivou ainda mais. Eu tive uma cesárea. A Maria, ela ficou pélvica, assim... Ad eterno. Exatamente. Nós íamos fazer uma VCE no sábado e eu entrei em trabalho de parto na terça. Tava tudo certo para ir pro Sofia, para tentar ver se essa menina virava um pouquinho. Mas ela escolheu a hora dela nascer. Então, a bolsa rompeu, era umas 4h30 da manhã. Uma cólica forte, mas tá tudo certo. Acordei o marido, ele me perguntou se podia ir trabalhar, o que ele faz. Eu falei, não, vai trabalhar, não vai acontecer nada agora. A gente tem o resto do dia pela frente. Aí deu umas... não sei, cedinho a gente comunicou pra Ana. Ela foi lá pra casa e ele naquela, trabalho, não trabalha, pode ir, não tem o que você ficar fazendo aqui em casa, vai demorar. E mesmo sabendo da segurança de um parto pélvico, nós escolhemos entrar em trabalho de parto e fazer a Cesariana intraparto. A Ana foi lá pra casa e eu lembro que eu queria uma mesa de café da manhã maravilhosa, porque eu tive diabetes gestacional. Então, eu tava Queria doida. tirar a barriga da miséria. Exatamente. Falei, hoje eu posso tomar o meu sorvete, hoje eu posso comer o que eu quiser. E comendo, como se não tivesse. Como não houvesse amanhã. Vendo o pecado da rua. Exatamente. Falei, não, pelo amor de amanhã, Deus. né? E eu naquela, né, na vibe, não, tá tudo certo, é só uma cólica, porque eu tive muita cólica menstrual na minha adolescência, então eu tava esperando realmente algo que fosse assim... A dor do parto. E ouvindo música, um óleo essencial, uma coisa bem zen para poder ir relaxando. Eu não esqueço da cara da Ana. Veio uma contração, não, mas é só uma cólica. E eu fiquei muda. Aí a Ana olhou assim, Michele, eu acho que tá na hora de olhar. Eu falei, tá tudo certo. Vomitando, indo pro banheiro, aquela coisa toda. Eu falei, não, é só uma cólica, só uma cólica.
Aí a Ana pediu pra deitar. Quando ela me avaliou, ela, Michele, a gente tá com 7 centímetros. Eu acho melhor a gente ir pro hospital, porque, né, tá pélvica, né, vamos lá. E eu, não, mas eu nem terminei de arrumar minhas coisas, né? Terminei de comer a minha mesa. Me deixa em paz, por favor. Tem um vídeo da Ana, ela tava filmando um ambiente, aí tava uma taça de sorvete de todo o tamanho do meu lado e eu lá. Concentrando. Né? Concentrando. Não, é só uma cólica, tá tudo certo até então. E aí, depois que ela falou isso, a gente saiu juntando o pacote da fralda, né? Lá da calcinha, fralda, aquela tudo na mão, aquela zona. Tinha deixado mais ou menos uma malinha maternidade pronta. E eu lá, gente, ela vai nascer. Nossa, será mesmo? Não, mas que não é maravilha. possível. Tipo, vambora. Acelera. Aí depois ela comentando que o marido chegou, então, eu posso ir devagar, eu tenho que ir rápido. Ela, dá pra acelerar só um pouquinho. Meu marido é aquela paz em pessoa, né? Tipo, tava na vibe, super gente fez dois, zen né? Eu tô também. aqui assim, E aí, a minha médica encontrou comigo na maternidade, fizemos a cesárea, a Maria ficou comigo o tempo todo, só que enquanto tava rolando a cirurgia, claro que o que entrou quis sair, né? Então, eu vomitava. E eu Nossa. preocupada com o meu cabelo. Tipo, gente, eu vou fazer nas foto. lógico. E eu lembro que eu queria sair de casa maquiada. E a Ana, não vai mesmo. Tenta Vamos maquiar dentro no do carro. carro. Vambora. Eu, gente, mas eu falei que pelo menos nas fotos eu ia estar maquiada. Deu tempo de nada. Também. Então, assim, foi uma cirurgia bem tranquila, tirando o vômito, né? E foi, assim, realmente... Muitos vômitos. Muito. E Eu vomitei no meio da rua, né? Eu Em lembrei da minha vida de casa, balada. Sabe quando você para o Sei, carro? Você não dá conta, é desse jeito. Lindo, para o carro. Nós estamos na esquina do hospital, para o carro! E eu lembro que eu tava com medo de deixar a Maria cair, porque eu tava vomitando. Então, já tava ela no meu colo e eu vomitando ainda. Tadinha, E eu, gente. ai, minha touca e aquela bagunça toda. Então, assim, conclusão, as fotos. Eu tô com uma cara do tipo, cheguei de ressaca da balada e vomitei tudo que eu tinha pra vomitar. Mas estava feliz. Feliz porque eu não posso reclamar, assim, de nada, de respeito. Foi uma decisão bem consciente, né, do tipo de parto que nós teríamos. Eu falei, embora seja seguro, né, fazer um parto pélvico com quem está capacitado para assistir, mas naquele momento... Não era o desejo. Não era, mas falei, gente, vamos fazer o segundo. E o segundo não vai ficar pélvico. E se ficar pélvico, vamos pro terceiro. Isso aí, olha só. Tá animada. E às vezes eu falo com o marido aqui, ó, o segundo, aí ele, Michele... Muda de Não, assunto. eu falei, eu vou ter 2 filhos. Escuta o que eu tô falando. Anota aí no seu caderninho. Maria Alice não vai ser filha única, não. De jeito nenhum. E ela é uma pituquinha muito sapeca. Foi o que eu falei no começo com vocês. Eu acho que está sendo um desafio muito grande neste momento, porque a personalidade dela já está ali, ó, 100%, ela se mostra, cheia de energia. A minha energia não está Não tá compatível. a energia dela. Então, até essa idade ali de 1 ano e pouco, que você consegue fazer todas as escolhas pela criança e que ela te acompanha 100%, ok. Você tá ali mais livre. Agora não, filha, tem que trocar a fralda e sai correndo pelada pela casa. Vão tomar banho. Tem horas que eu falo assim, gente, não, eu vou deixar ela sem banho. Hoje não tem não banho. vou brigar mais por causa disso. E ela cortou o olho, ela não tava nem com 1 ano. Brincando de esconde-esconde, bateu o rosto no sofá. Eu falei, gente, o primeiro ponto da criança, ela não tem... Nenhum ano. Desculpa, errei. Nem 2 anos. Foi, assim, um pouco antes do aniversário de 2 anos dela. Porque E como é que era a sua Sapequinha. menininha com 7 meses? Eu tô achando que a super minha vai... tranquila, não. Ah, mas meu Deus. Tranquila. A minha não é nada tranquila. ela era muito tranquila, muito, muito. A Maria também é de colo. Ai, Muito Deus. colo. Tem horas que eu fico assim, filha, a mamãe não tá Desgruda, dando eu conta falo. mais. Você tá muito pesada, mas é colo. É. A gente optou por fazer cama compartilhada.
Ainda? Porque Ainda tá? é. Tá. Como, Só aí pra- teve cama pra ligar compartilhada, nas expectativas. quarto compartilhado. Voltamos pra cama Eu também compartilhada. tentei o quarto. Não era a intenção no primeiro momento, mas ela teve um engasgo no segundo dia que a gente estava em casa. E eu falo que esse fato, né, esse momento, me desestruturou de uma forma que eu não imaginava. Eu estava com uma amiga em casa, então ela fez tudo. Enquanto o marido foi pegar o documento para poder sair, registrar, aconteceu. Então foi questão assim, de menos de um minuto, que eu não conseguia agir. Essa minha amiga fez tudo, todas as manobras que precisavam, e eu só sabia chorar. Ele voltou rindo, ele olhou para mim tipo com uma cara de velório. Ele, o que aconteceu aqui? E essa minha amiga tipo terminando de respirar, né? Passou. Então eu falo que é um fato isolado, uma coisa simples, mas que mudou completamente o meu puerpério imediato. Porque eu tinha crises de ansiedades, porque eu achava que ela fosse morrer. Eu dormia com ela no colo porque eu achava que ela fosse morrer. Então eu falava, se acontecer qualquer coisa, eu tenho que conseguir. Tá disposta, pronta pra Pra socorrer. tudo. E foi no boom da pandemia, né? Então, sozinha de tudo, sem amigas. Claro que, nossa, é ruim, sua maternidade foi ruim, é tudo muito pesado. Não, é maravilhoso. Não posso reclamar de nada. Nada, nada, nada. As noites sem dormir, eu já comecei um mantra na gestação. Porque eu sou a pessoa que dorme 12 horas também. direto. se Eu deixar. era. Eu também dormia muito também. Eu já fui falar, Michele, vai mudar, suas noites não vão ser a mesma. Se prepara. E o meu marido, ele tinha muito medo de como que isso ia acontecer. Porque a Michele não quer fazer mais nada, só quer dormir. Mas isso foi muito melhor do que eu imaginava, sabe? Eu não tive um sofrimento mental tão grande por causa de privação de sono. Porque eu sei que derruba muitas mulheres. Sim, Me derrubou Muitas também. mulheres. Foi o que me derrubou. Né? Eu falo que depois que eu voltei a trabalhar, ficar mais tempo fora de casa me cansa muito mais do que não dormir à noite. Aham. Então, hoje ela já dorme super bem, desde 1 aninho e pouco ela dorme. Aguardando ansiosa. Mas eu não tinha expectativa do dia que isso fosse acontecer. Eu tive sorte também que uma amiga minha ganhou neném ali mais ou menos com Próximo. 19 dias de diferença. Então, as nossas madrugadas não eram tão solitárias. Porque ela estava amamentando, eu estava amamentando também. Então, a gente trocava E mensagem. viva os aplicativos. Exatamente. Exatamente. Então, me ajudou muito, porque eu fui a louca que tinha medo de me contaminar Maria, contaminar os meus pais. Eu também. Então, eu fiquei sem ver a família muito tempo. Então, as conversas eram todas por telefone. E essa minha amiga, ela é completamente descolada, assim, 100% diferente de mim. E a gente se encaixa, e eu falo que me fez muito bem poder dividir tudo com ela pelo tempo que Isso é que a importante. gente... Por esse período, É. E você ter uma pessoa que tá vivendo o mesmo que você, é muito mais fácil de compartilhar, né? Tava conversando isso ontem com uma amiga que tá tentante, e aí ela falou assim, eu não consigo imaginar como é que é. Falei, mas eu me solidarizo, né? Falei, cara, a melhor coisa pra você ter nesse período é alguém com quem compartilhar. Porque você conta pros outros, os outros não... Quem não viveu, não entende. Não entende. Como eu não entendia. Eu achava que era um super exagero de todo Às vezes o mundo, que eu não próprio marido consigo ir não no entende. banheiro. Falei, como não, gente? Vai com o menino no colo, pelo amor de Deus. Que exagero. Mas, de fato, você não consegue ir no banheiro. E até hoje, o Otto é muito grudado comigo. Meu marido tá viajando tem 1 mês e ele tá mais grudado comigo, que eu acho que ele fica achando que eu vou viajar também. Nossa Senhora, tô falando ele- que o meu viagem é segunda-feira, fica 1 mês fora. Um mês. Te solidarizo, viu? Que o Rafa tá mês. 40, vai ficar 40 dias, volta agora na terça. Mas ele tá muito grudado comigo. Esses dias eu falei, eu vou ter que usar a fralda de novo, porque eu não consigo ir ao banheiro. E aí eu vou ao banheiro, levo ele, sento ele no chão, fica aí, coloco todas as coisas que estão em cima da pia pra ele brincar, e ele chora. Porque eu não posso ir no banheiro. Eu falei, mas tu tá entendendo? A gente tava brincando desse mesmo jeito lá na sala, por que não pode ser no banheiro, certo, entendeu? É muito desafiador. Mas é assim, é tudo uma delícia. Eu falo que eu não me arrependo até hoje, praticamente assim, de nada, das minhas escolhas, de tudo, do que eu tô seguindo meu coração, de conseguir maternar. Eu acho que ter ficado mais isolada também durante a pandemia não deu tanta oportunidade para pitaco, né? Porque ninguém tava ali Quem vendo tava vendo? o que eu tava fazendo. E as minhas escolhas, para mim, Eram respeitadas eram também. respeitadas. Então, porque eu fico imaginando,
essas mulheres que ainda vivem a loucura da maternidade e tem pitaco o tempo todo. Existe. Mas a gente, Eu acho que a vantagem Finge. de ter tido filho na pandemia, não sei, não posso falar, na pandemia, é que todo mundo estava em casa mesmo, né? Porque eu acho que é tão... Você não tinha muita opção pra fazer nada Mas na é rua, uma né? super vantagem, inclusive, as visitas no hospital, de não receber visita. Eu não recebi isso é ótimo. visita. Eu Gente, recebi qual que é o minha mãe e sentido minhas de irmãs. visitar uma pessoa dentro do hospital? Não faz sentido. E aí E tem gente que ainda acha ruim se você Acha ruim opta por ainda. não receber visita. Mas Né? acho E que tem depois inúmeras- da pandemia, alguns protocolos, algumas Se mantiveram, coisas, né? A questão de ficar carregando bebê, às vezes as pessoas iam de máscara, mas imagina como é que era antes. Acabou de nascer, eu falo Tá às vezes de todo uma mundo ali. gripe mesmo. É. Pega no bebê, O povo carrega não tem bebê. noção nenhuma. Sua Passa casa tá com 20 é. pessoas lá. Você festa. acabou de chegar em casa com Exatamente. recém-nascido. Você nem sabe direito quem quer que ele seja. A única coisa que você não quer é festa. E tá todo mundo lá e põe no peito. Não, mas esse seu leite não tá sustentando. Por que você tá com essa não, cara, pelo amor de Deus. O que me salvou dos pitacos é que eu sou muito brava. E as pessoas todas já me conhecem, a Maria é muito brava. Então, um pitaco que veio na gestação, eu já meti o louco e nunca mais veio. Assim, vez ou outra ainda acontece, né? Tipo, nossa, mas tá muito grudado no peito. Eu falo, graças a Deus que ele tem o peito, né? Imagina se tivesse grudado em outras coisas, ia ser bem pior. Né? E aí eu já solto umas e aí acabou, assim. Então, eu realmente tive pouquíssimos problemas com pitaco. Mas eu acho que a pandemia também ajudou, porque eram Ajudou, pouquíssimas com pessoas certeza. inseridas Tinha ali na pitaco, mas era realidade. menos ainda. Exato. A Ana presenciou, acho que na visita de pós-parto, a Ana lá em casa, o meu marido falou assim: ele sente calor, né, Ana? Porque minha sogra fica colocando um monte de coberta aqui no menino. Fala pra ela que ele sente calor. É o tempo Ana, todo. Me não colocaram precisa. no fogo, gente. Foi isso que aconteceu, entendeu? Várias vezes deve acontecer, né? E Ana, realmente não precisa ficar todo empacotado. Minha mãe, Mas eu tipo, falo que se cercar de mulheres, principalmente sem julgamento, a gente tem que fazer essa É bom pesquisa. demais, né? É Sim. muito bom. Quem teve as mesmas experiências, não tô falando só de via de parto, mas quem pensa um pouquinho, tem o jeito parecido com semelhante, né? isso faz muita diferença. Então, com várias colegas que foram doulandas da mesma doula que eu, a gente compartilha essas questões da maternidade, a gente está inserido. Eu falo que é uma tribo, né? A gente precisa dessa Sim, tribo. Né? É igual o grupo que a Ana tem mesmo de pós-parto, né? Pra mim foi muito rede de apoio, assim. Não fala do grupo, não. Porque eu já falei que tinha que ter um de 2 anos ou mais. Ela falou, pelo amor de Deus, não dou conta. Daqui a pouco Pois essas é. meninas estão debutando. 18 anos, Gente, Chama a gente, eu tenho um convite pra vocês. Minha filha vai casar. eu já tô querendo sair, como é que tá aí? tá? Eu acho necessário, né? Mas esse grupo me salvou, assim. E eu entrei quando o grupo tava começando, né, Ana? Eu acho que foi logo que o a Otto gente abriu o nasceu. A grupo, gente foi. abriu depois que o Otto nasceu. Então, eram poucas mulheres ainda, assim que começou, era bem pouquinho. E a gente, tipo assim, virou uma força aquilo ali, que era dia e noite e madrugada, a conversa rolava. Você tinha certeza que a hora que rolasse qualquer desespero, ia ter alguém ali pra Ia te ter dar um 300 apoio. mensagens pra você ler depois. A madrugada, o neném tá rotando, você tá o quê? Lendo as mensagens do grupo. Então você não se sente tão sozinho. Não, ajuda muito. E eu falo que o ritmo que a gente tava da madrugada, ele vai mudando, né? Eu mandei lá no WhatsApp que eu durmo na hora que eu vou colocar a Maria pra dormir. Eu não dou conta. Falta energia mesmo. E tem dias que eu falo, filha, a mamãe vai dormir primeiro que você. Por favor, deita aqui, vamos dormir. Ai, tem que ter rotina, tem que ter isso. A gente faz tudo certinho. As coisas não são engessadas, mas a gente segue. Mas é muita, muita, muita energia mesmo. Então, hoje ela já dorme um pouquinho mais tarde, eu durmo. Vamos assistir um filme? Pode ser amanhã, se eu conseguir ficar acordada. Filme, que é isso? E aí eu vou vendo várias amigas também, conhecidas, que a vida tá seguindo. Eu falo, gente, eu tô errando aonde? Porque eu não tô dando conta de manter o ritmo e balada, e vai pra Seguir a vida, né? barzinho, Não, com balada com não, marido, gente. nanã. Balada antes, não dou conta. E eu tô aqui, tô dormindo. Ela dorme, fala, marido, por favor, me desculpa, mas isso vai mudar, tá?
Eu vou conseguir ter um... Ah, não, eu Tem um adoro. corpo. Agora eu adoro programas à tarde. O Eu povo também. fala, ai, vou casar. Eu falei, Café. que horas? De manhã Às 4, ai, que maravilha, eu vou com muito certeza. diferente, muito Passou de diferente. 10 da noite Não, pra mim oito, também, gente. assim, eu no máximo saio pra jantar, É. volto pra casa 9 horas, 10 horas, tá ali no Também, máximo. Assim, é o tipo de programa que me leva. O resto... Que conquista. Aham. Michele, qual que é o brinquedo que ela mais gosta? Zuma. Ai, gente, que Eu gracinha. ainda peguei do braço dela. Né? Eu usei Da de Patrulha casa. Canina. Nós viajamos agora e Zuma teve que ir junto, né? Nossa, Então, pequenininha. Não, Uma precisa de uma carregando. cadeirinha também. Vai ter que comprar Passagem passagem aérea. Eu ficava assim, gente, pode perder a mala, extravia tudo, mas não a Zuma perde não vai. o cachorro. E assim, ama bicho, mas cachorro é a paixão dela mesmo. Gente. Então, as nossas fotos da praia sempre tem um... Todos e a Zuma. E Zuma do lado, né? Então, agora tá na fase de desenho, embora a gente, cospe pra cima e volta, né? Evitei televisão, aquela coisa toda até 2 anos, mas se eu preciso fazer uma comida, se você É não o que coloca, salva. às vezes A ali, Zuma ajuda. Zuma ajuda. Eu tô querendo um pouco de TV, Ana. É. Não tem como, não tem como. A gente começa a entender muito, às vezes, o outro, né? Com essa questão. Então, evitei ao máximo. Mas antes eu conseguia deixar ela sentada brincando. Hoje ela não fica. Ou ela tá querendo meu colo e eu tô no fogão, é perigoso, não dá. Ou então, cara, coloca um desenho ali, uns minutinhos. Você conseguir Que fazer vai qualquer ajudar, coisa. Pra eu é poder isso aí. conseguir Mas eu fazer acho que é isso mesmo, é comida. maternidade real. É isso aí. Então, hoje tá lá na fase Da Zuma. da Zuma. Meu sogro mandou hoje no grupo. Meus pais moram em Brasília e meus sogros moram em Recife. E aí meu sogro... Pode falar, segunda. E aí meu sogro mandou hoje. Ontem eu participei de uma live como mediador e falando da questão das telas, da influência, e que realmente é 0 tela até os 18 meses. Mas pode fazer live com os avós. Eu falei, sim. Ótimo. A live tá A liberada. live com os liberado. avós toda semana tá liberado. Então, tá Mas bom. foi uma coisa que eu falava, gente, não vai ficar vendo celular, não. Mas pra ela ver, às vezes, os avós que estavam na outra exato. cidade. Se você não coloca o telefone, O faz uma outro desde chamada muito de vídeo. novinho, tem que fazer chamada É de isso. vídeo. É, E o outra outro coisa desde também novinho. que eles, as crianças de hoje, né, é o mundo que elas têm. É, A gente não realidade é tinha muito esse diferente. mundo de tela, de Celular, celular né? em Mas si, eu acho que televisão e- a gente devia assistir desde um e mês. computador e parará, mas televisão Desde um mês. eu comia na sala comendo É. a televisão. Exatamente. Bem El Chan lá, dançando a boquinha da garrafa desde novinha. E todo mundo E vendo. tava tudo maravilhoso. Gente, 1 milhão de coisas pra falar sobre o que vocês falaram até agora, mas a gente precisa caminhar. Olha só pontuar um pouquinho algumas coisas da Michelle até. VCE primeiro, né? Às vezes tem algumas grávidas vendo a gente também. VCE é quando a versão cefálico externa, né? Quando vai girar o bebê por fora da barriga, né? Com a mão, assim. Tem vários vídeos que vocês podem ver por aí com a VCE. O dela estava agendada, mas Maria resolveu vir antes. E o fato também é que quando a gente pensa assim, 7 centímetros, não precisava de correria. Se a gente tivesse um bebê que estava de cabeça para baixo, que se morasse talvez mais próximo do hospital, realmente não precisava de correria. Mas era um momento que até a Maria também foi um pouquinho mais cedo. A pessoa que não deu tempo de avaliar. de pensar. De correr mesmo. Mas é questão de segurança do parto também, né? A gente tem uma diferença do parto pélvico em relação ao parto de neném de cabeça para baixo, que a partir do momento que se tem uma decisão, né, de um parto, de uma cesariana intraparto, a gente não pode deixar aquele bebê encaixar, né? O famoso encaixe. Ele chegar ali na pelve, no canal de parto e tudo. E a Maria, ela estava dilatando, estava acontecendo e ela estava descendo. Então, o desespero maior, né, a pressa maior foi de chegar no hospital e não favorecer dela encaixar nesse canal de parto. Porque a partir do momento que ela encaixasse, aí a cesariana seria mais difícil ainda, né? Então, foi esse o ponto disso daí. E questão da maternidade também, né? Toda essa solidão que a gente também já estava falando, vem muito dos grupos de apoio também, e um ponto também pra gente se respeitar, né? Cada um tem uma maternidade e a gente também vai falar disso um pouquinho mais. Então, vamos fazer a primeira dinâmica nossa, que ela é o seguinte.
Eu também trouxe uma bolsinha da Yasmin. Minhas meninas amam bolsa, amam bolsas. Nunca vi. Todo lugar que eu vou, precisa de comprar uma bolsa. E aqui, olha só, a primeira dinâmica é o seguinte. Vocês vão enfiar a mão aqui. Deixa eu tirar da bolsa, que eu acho que vai ser melhor. Vocês vão escolher um papelzinho. Vai dar 2 rodadas para cada um. Tá? Fernanda, você quer começar? O que é o papelzinho? É surpresa. Você vai escolher o papel e ler aí pra gente o que tá escrito. E já pode responder aí também, se você não entender a letra. O maior desafio da sua maternidade. Meu Deus, falei que isso aqui dava um divã, né? Não tem como fazer um podcast só pra essa pergunta. Eu acho que foi lidar com esse luto, que, né, essa transformação muito rápida, associada às noites, né, em claro, privação de sono. Então, eu acho que é entender o meu papel ali, esse luto da Fernanda, para saber qual era a outra Fernanda que eu teria que construir. E dava angústia mesmo, sentia angústia. Eu comecei a confundir até essa angústia com depressão pós-parto, que de fato, assim, não foi diagnosticado, mas dá uma angústia. Não sei se vocês passaram por isso. E eu acho que foi o maior desafio, tem sido, porque eu sei que agora é para sempre, né? Os primeiros 40 anos são os mais difíceis. Eu escutei Michele falou, isso. inclusive, o ponto de... esqueci o que você falou, Michele. Desse negócio de angústia, que você tá saindo do seu puerpério agora com 2 anos. Mas a Yasmin vai fazer 5 e eu ainda tô. Então, é um ponto assim, eu já saio, eu consigo sair com o marido, consigo fazer alguma coisa, mas não é assim, vamos fazer alguma coisa hoje? Não é tão prático, né? É uma programação, é um planejamento. Tem todo um evento e ainda assim você programa, mas se acontecer alguma coisa naquele dia, se dormir durante a tarde, hoje eu tô ao contrário, que se dormir de tarde, eu enlouqueço. Antes tinha que dormir, hoje eu já não quero que dorme, porque aí pra ficar com outra pessoa, se dormiu, aí já não consegue... Os horários já mudam todos. Já vira uma bagunça. Mas, e essa depressão pós-parto, ela é um distúrbio, né, mesmo, que atinge 22% das mulheres hoje, ainda. É muito alto, né? É muito alto e é difícil de diagnosticar. Porque, primeiro, que muitas vezes a mulher, ela passa por isso, às vezes ela não tem o suporte, ela não tem o acompanhamento, ela não tem uma pessoa que tá ali pensando, nossa, a Fernanda tá diferente, a Fernanda tá alguma coisa assim. E para sugerir também que tenha um acompanhamento é muito difícil hoje. Algumas pessoas aceitarem. Olha, Maria, eu acho que você está precisando de uma terapia. Terapia? Tem uma restrição, é isso, né? Eu tô cuidando. As pessoas têm um preconceito com terapia. Em todos os momentos da vida, da vida. Eu sou uma pessoa que sou viciada em terapia. Eu falo que eu não recebo alta. Pode me dar quantas vezes você quiser, eu não recebo. Tem que assinar? Não assino. Então, eu continuo fazendo terapia, acho que tem uns 7 anos. Eu prolongo o prazo, agora uma vez por mês, agora uma vez por semana. Agora pode ser todo dia. E aí, no meu pós-parto imediato, eu parei. Eu falei, não, vamos dar um tempo, porque não vai dar tempo, né? Antes de eu parir. E aí, eu falo que foi a maior burrice, a pior decisão que eu tomei na minha vida. Era melhor eu ter feito a terapia, dando mamar, com o neném chorando, e o pau quebrando, do que eu ter dado esse intervalo. E aí, quando eu voltei, já tava aquele negócio, aquela confusão, aquela bagunça. Mas eu acho que as pessoas têm um preconceito. Tem. Eu falo super bem de terapia pra todo mundo, porque eu falo que eu faço. Super bem da terapia. Eu faço pra mim e pra todo mundo que não faz. Então, se você quiser me ajudar, faz também pra mim. Não precisa ser pra você. Não faz pra mim, que eu não preciso fazer a sua. E aí... meu marido até hoje eu não consegui convencer de que seria maravilhoso se ele pudesse fazer. Que coisa maravilhosa, pensa. E não é porque tem alguma coisa, né? Às vezes a terapia é a prevenção que você não, então para você entender essas mudanças. Para entender todo o processo e tudo. Eu acho que esse é o maior desafio, porque eu acho que ele continua, né? A gente se reencontrar em vários pontos da maternidade. O autoconhecimento é essencial pra gente conseguir passar por essas mudanças, né? Fala assim, cara, mudou mesmo. Aceita. Claro que não é assim, mas esse processo de aceitação, quando você tá falando com uma pessoa neutra, é muito mais fácil. Né? Porque os desafios, as fases vão ficando mais difíceis. Eu falo dessa... O chefão não chega, não, né? Ele só vai dificultando, mas o chefão... É sério, porque, assim, você tá educando uma criança pro mundo.
Então, agora, o que você fala, o que acontece dentro da sua casa já reflete Já. no que acontece fora também. Então, às vezes, você passa por uma situação, tá, ok, ela é uma criança, mas como que eu vou contornar isso? Como que eu vou conduzir? A sua decisão, a sua escolha é importante também. Por isso que eu voltei para terapia. Responsabilidade. Isso, maravilhoso. Fiz ali no pós-parto, parei um tempo, tô voltando agora, porque realmente me preocupa. Né? É um ser que está Essa sendo criado para responsabilidade, o né? mundo. É uma responsabilidade muito grande. Gente, é frescura, é só criar um menino. Para mim não é. Não é só. Não é só criar uma criança. É criar um ser humano, É criar né? um Pro ser mundo. humano, né? Com a educação, com tudo. Porque a primeira coisa quando a criança faz qualquer... sua mãe não tá te dando educação, não? Poxa, mas eu tô me esforçando, Ainda tem a cobrança né? externa, né? E é só sua mãe, Nossa. né? É sua mãe. E é só a mãe. E é Fez só a mãe, sozinha. exatamente. Eu não tô ali sozinha, 50% para cada um e a família inteira. Então, Indiretas. vem para as nossas Nós vemos costas, né? Maria, bora. Como apimentar a relação sexual? Excelente pergunta. Alguém quer me responder? Eu já respondi a minha aqui. Eu gostaria de saber também, se alguém tiver a resposta, pode mandar aí nos comentários. Eu acho que talvez a palavra apimentar, né? Apimentar, assim, Como resgatar. realmente, tô precisando também Resgatar. dessa resposta. Apimentar é muito. Vai estar um outro nível, né? O próximo passo. Isso aí é pra solteira, sem O melhor precisa existir. A gente fez um podcast aqui, eu também, pra eu responder essa pergunta aí também, eu sou zero. Mas a gente fez um podcast aqui com uma sexóloga que ela deu várias dicas nesse sentido pra gente. E o apimentar, voltar... Restabelecer, procurar, buscar. Isso ainda está muito relacionado com você se encontrar primeiro. Que é isso tudo que a gente está falando aqui de novo. É o você se encontrar, o você se aceitar, que aí você vai começar a se desejar de novo. Você vai se olhar no espelho e falar assim, nossa... Uau, Você posso sentir tá bem assim. com você, Vai pra você se sentir bem ali, né? Pra você conseguir se sentir bem com o outro e ter prazer com o outro. E um ponto muito interessante que essa sexóloga falou nesse podcast foi que não é o parceiro que vai fazer você chegar no seu ápice, né? É você mesmo. É você se aceitando, você se redescobrindo, você se tocando também, que você vai conseguir, inclusive, apimentar isso tudo aí. Porque você vai se descobrir de novo. Talvez o que você gostava antes Já não faz sentido faz agora. mais. Talvez se você gostava de uma coisa de 40 minutos... Agora hoje você 5 precisa tá de 10. valendo. É isso. E como aproveitar Vocês esses contam 5, chorando, 10? né? É sobre Opa. isso. Não, entendeu? papel eletrônico, mamadeira. E aí, Põe sutiã, né? Porque deixa meu leite. peito na boca. Nossa, não existe. Comente sobre a família perfeita. Não tem, gente. Primeiro que tudo que a gente idealiza, 90% vai sendo desconstruído com o passar do tempo. Eu acho que, principalmente para essa primeira infância, e claro, para o resto da vida, é muita compreensão. Porque a gente muda, o outro muda, a criança vem, te desafia cada dia mais. Então, não existe. E não tem como construir, não existe receita de bolo. Eu achava que ia ser completamente diferente. Eu ia conseguir colocar mais ou menos ali dentro de um padrão. E desde o 3º, 4º dia já não foi. Já foi desconstruindo. Já foi Essa desconstruído. pergunta eu também coloquei, também não acho que existe a família perfeita, acho que existe a família de cada uma, né? Mas todo podcast a gente sempre tem um ponto que a gente fala das redes sociais, que a gente vê lá, existe a família perfeita dentro ali, né? Daquele aplicativo, Do que é de exposto, passando a né? telinha, do que é exposto, porque depois atrás daquilo dali também É tem outra realidade. outra coisa. E é um ponto que está favorecendo as mulheres, muitas vezes, de dificultar esse reconhecimento. Porque uma pessoa, real, né? Acordo descabelada, com uma olheira gigantesca, nervosa de estar acordando, ainda mais da noite inteira. Na hora que eu abro o Instagram, já tem aquela pessoa Maravilhosa, com aquele recomposta, já tá filtro trabalhando, maravilhoso. já tá com o menino fazendo tudo, e atividade física, aquela coisa, e eu daquele jeito, né? E isso dificulta muito a gente também se reconectar, se reconhecer e também identificar essa família perfeita,
né? O bebê que é lindo, tá sempre arrumadinho, tá sempre Que dorme a noite Dormindo inteira. 12 horas inteira. seguidas, E né? a gente que tá desse jeito, o marido que tá indo, trabalhando, chega, dá um beijo, pergunta como é que você tá, tudo bem, linda. E é isso que a gente vai construindo porque tem isso na tela, né? Mas o chamado de atenção para essa pergunta também é o que existe em você, dentro da sua casa. E né? eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque adoece mentalmente. Sim. Né? Porque que tá todo... Eu falei isso. Tô vendo várias amigas conhecidas, a vida tá seguindo e a minha não tá. O que eu tô fazendo de errado? Porque eu acho que é uma coisa que a gente acaba se perguntando. Eu tô errando em qual Onde que eu tô ponto? Eu tô sendo mole demais? Nossa, não é possível, né? O que tá acontecendo? A culpa é minha? Das coisas não estarem fluindo como... Do jeito que eu aquela tô ali tá vendo? fluindo, né? Exatamente. Tô me espelhando em fulana de tal e ela tá exato. indo e eu tô ficando pra trás. Exato. Comente a música preferida do seu filho. Ai, gente, eu não sei. Porque, assim, eu tenho uma família grande. Aí a minha mãe tem 2 musiquinhas que canta pra ela que ela ama muito. A madrinha tem mais não sei quantas músicas que ela gosta muito. Então, eu não sei. A gente Uma delas. Uma delas? É. Ai, meu Deus, a minha cabeça é ruim. Espera aí que eu vou lembrar. A gente ajuda, a gente canta. Com certeza vai fazer parte da gente. Né, eu tô tentando... Tem uma que a minha mãe cantava pra ela desde que ela era pequena. Desde assim, do primeiro dia que ela cantava assim... passeando por essa rua enquanto o lobo não vem. Aí pergunta, o lobo tá pronto? E aí é bonitinho. E por que essa música eu gosto também dela? Porque a gente foi falando como se o lobinho fizesse tudo que a Maria fizesse também. Então, eu vejo né, esse desenvolvimento de 7 meses, como é que passa rápido. E aí, antes era assim, o lobinho tá curando um biguinho. Aí, agora, o lobinho já tá ficando com o pai sozinho pra mãe sair, que é a Maria, entendeu? Maravilhoso esse lobo. Aí, minha mãe fala, esse lobo é um belo do invejoso, porque tudo que você faz, ele faz igual. Aí, essa música, às vezes, a gente fala, o lobinho tá pronto, Maria? Não, o lobinho tem que comer. Então, ela já tá comendo, sabe? Ela tava lá curando um umbigo e essa música foi acompanhando. Então, é uma música que eu sempre canto. Ela tem um monte de música. Ela é muito musical. Ela gosta de piano, ela toca o pandeiro. Então, tudo vira música. Mas essa música me marca porque vai acompanhando as etapas dela e é da vovó, sabe? A vovó cantava desde que ela nasceu. Então, acho que a minha mãe cantava pra gente. Então, passou pra ela. Então me marca Uma muito didática essa... boa dessa música. Maravilhosa Né? essa música. Porque hoje a minha mãe usa essa música do Seu Lobo tá aí, dando volta no quarteirão, batendo porta, batendo nas casas e correndo. Péssimo exemplo. Pro Seu Lobo não vir. Então, eu acho que vai aí Seu Lobo até uns 18 anos. O Seu Lobo, ele vai pulando etapas. Lobinho tá na balada, Lobinho não pode beber muito. Lobinho não pega o copo do coleguinha. Não toma nada assim, né? Não deixa o copo sozinho. Lobinho, se te chamar, você não vai. Em qual situação você precisou se reinventar? Nossa, acho que todo dia. Acho que todo dia, assim, a gente precisa se reinventar para sobreviver mesmo. Porque eu acho que essa situação da UTI que eu contei foi muito de reinvenção, porque, mais uma vez, a gente idealiza tudo aquilo, né? Que você vai viver aquilo, a maternidade, tarará. E aí as coisas vão acontecendo diferentes. E aí você precisa se reinventar e tirando força, não sei de onde que ela vai surgindo para a gente conseguir sobreviver. Mas eu acho que essa reinvenção profissional também, a recente, ela vem muito em consequência da maternidade. Eu não consigo mais me ver trabalhando no regime de CLT de 8, 9, 10, 12, 15 horas por dia, sendo que a gente tem toda essa responsabilidade de criar um ser humano, né? E eu acho que a maior reinvenção, que ainda está em andamento, né? Que eu ainda estou me acostumando com a ideia, me aprimorando disso aí, me adaptando a essa nova realidade, e ainda com vários altos e baixos, porque a gente montou um escritório dentro de casa, e eu entro para trabalhar, e ele chora, eu falo, ai meu Deus, eu fico, eu vou, eu abro a porta. Eu saio, eu fico, eu finjo que eu não tô vendo. E aí é uma reinvenção gigantesca, assim, eu acho que para melhor, eu acho que eu me sinto muito melhor na situação atual, assim, eu acho que a maior responsabilidade da minha vida hoje é, de fato, criar um ser humano e essa responsabilidade materna.
Mas a gente precisa seguir a vida de alguma forma, né? Então, essa reinvenção aí, eu acho que é a maior da maternidade até o momento. Vamos É ver. profissional. É a profissional. E eu falo, para algumas mulheres está tudo certo, ficar 12, 15 horas. Elas seguem felizes, com filhos felizes, e ok. E a banda toca. E a banda toca, e tem o segundo, tem o terceiro, e tá tudo certo. Para outras, não. Eu acho também que tem muita mulher que não tem opção. Isso. Sim, Né? sim, Também sim, tem essa sim. questão. Eu acho que a grande certeza. maioria, na verdade, né? Estamos num lugar de privilégio de poder falar nessa posição, assim. E eu acho que a grande maioria não tem mesma opção. E o que é mais engraçado pra mim é que eu sempre fui bem workaholic, assim, de trabalhar muito. E eu nunca me imaginei vivendo o que eu vivo hoje e falando isso que eu estou falando agora. Porque eu sempre, assim, sempre foi uma questão pra mim, tipo, como é que vai ser quando eu for mãe? Sempre foi um desejo, mas nunca tinha passado, vou desistir, vou sair fora, Eu não também, vai ser igual isso. eu também. Nunca tinha passado pela minha cabeça. A minha dúvida era como que eu vou me organizar pra fazer isso acontecer. Como é que vai ser? Se eu tiver que trazer o neném no carrinho pra ficar aqui do meu lado, vai ficar. Mas O não fazer não o não existe. fazer não era uma opção, sabe? Qual a maior birra do seu filho? Aconteceu esses dias. A primeira, terrível. Nós estávamos em Porto de Galinhas e ela naquela coisa de quero ir pro parquinho, e eu tentando jantar. E simplesmente chegou um momento que ela se descompensou e eu acabei me descompensando. Aquela coisa de você é o adulto da relação. Não funciona Não sempre. funcionou, não. E aí ela subindo na cadeira, eu falei, ela vai cair do cadeirão, né? Peguei ela e falei, se você continuar falando que quer o parquinho, nós vamos pro quarto. E acabou. Aí fez mais uma, filha, nós vamos pro quarto. Na segunda, na terceira, na quarta eu peguei ela, falei, a gente vai pro quarto agora. Na hora que ela percebeu que o que estava acontecendo, Tava rolando. essa menina gritava que o resort inteiro olhou. Aí você se vê naquela cena que a gente já viu inúmeras vezes no shopping, na rua, no supermercado. A mãe com a criança esgoelando, aqueles olhares de julgamento, né? Porque eles existem, real, oficial. E ok. Peguei, fui pro quarto, todo mundo olhando, né? Tá espancando a menina. E eu só peguei ela da cadeira, fiz o que eu avisei que eu ia fazer. Aí fomos pro quarto, ficou até ela dar uma acalmada e a gente conseguir sair dali. Mas assim, na hora que eu voltei pro restaurante, porque eu falei, eu vou terminar de jantar, eu tô com fome. Aí a recepcionista até, ela tá mais calminha agora. Eu falei, agora ela tá. E eu acho que desse momento, dessa conversa, ela tem feito, obviamente, vai ter birra todo dia praticamente, mas ela consegue compreender um pouco mais os combinados. Olha, me espera e depois a gente faz tal coisa. Porque eu aviso, se você continuar, a consequência é essa. Ela, tá bom. E tá fluindo. Tá aprendendo, mas vai acontecer em Outras qualquer vezes. lugar, inúmeras vezes, e vida que segue. E vida que segue. Lá em casa teve uma birra dessa no clube. Porque ela não queria sair da água, mas eu tirei ela da água. Não, tem horas que Tem que não fazer. tem jeito. Tem jeito. Não tem jeito. E não tem como mesmo. Olha só, agora nós vamos fazer a dinâmica do eu nunca. E aí, sempre que eu falar alguma coisa assim, do eu nunca, e vocês tiverem feito, vocês vão colocar a mão aqui no walkie-talkie. Tá. Tá? Tá bom. Mão na Já tô orelha. pulando aí. Já tô Mão na orelha, Pode ficar com a mão aqui já? Olha, vão me passando, tá? O eu nunca da maternidade. Eu nunca dei chupeta. Olha. Não. Peraí, eu fiz a Quem brincadeira errada. quem Só já quem já. põe. Ai, gente, vocês nunca... Por isso que eu falei assim, eu tô errada. Muita chupeta. Eu nunca dei açúcar antes dos 2 anos. Eu já. Eu também. Eu por enquanto não. Ainda não, né? Tô adiantada ainda aí, não. Eu Aqui não... só, deixa eu fazer uma ressalva, porque eu sei que Tá me agora... Não. Todo mundo fala, mas que a Michelle deu? Porque eu fui daquelas, assim, certinho. Gente, mas foi o aniversário, essa menina roubou brigadeiro na mesa. Eu vou tirar o brigadeiro de não. dentro. Não, Não, tem vai, como, não dá. não tem como. Relaxa.
Eu nunca fingi estar dormindo pro marido ir ver o filho. Eu nunca dei volta de carro pro bebê dormir. Eu nunca dei. Lá no meu prédio tem uma piada já interna. A Maria tá dentro do carro presa porque o neném tá dormindo no carro. Eu desço com o computador, querida. Dou uma voltinha no quarteirão, dormiu, entro na garagem e trabalho. Aquelas consultoras do sono piram, né? Eu tô aqui, né, consultora de sono. Treinamento, Mas essa aqui tudo já vai certinho. chegar meu dia, né? Eu não tô... Meu filho nunca dormiu comigo na mesma cama. Só sempre. Já demais. Meu filho nunca vai dormir sem banho. Gente, o lencinho umedecido salva, só pra limpar o pé, viu? Meu marido fala que amarra a sacolinha. Quando eu for mãe, eu nunca vou perder a paciência. Nossa Senhora. Eu acho que essa foi a primeira coisa que eu falei, que eu não ia fazer, e a primeira coisa que eu fiz. Eu nunca dei comida industrializada. Eu ainda não. Já. Não, Não, eu ainda você nunca nunca dei. deu. Eu com a brincadeira, eu ainda não deixo. Eu nunca me senti culpada pela mãe que queria ser. Nossa Senhora. Culpa é sobrenome, né, gente? E eu nunca fiquei desarrumada depois dos filhos. Pode sempre? Ai, Deus, me ajuda. Não, gente. E é aquela coisa, né? Ela nessa fase corre pela casa, não quer pôr fralda, não quer tomar banho. Vamos sair? Vamos. Aí todo mundo fica pronto. E cadê assim, você? né? A Michele... Aí você já tá tão cansada que você põe uma rasteirinha, põe uma calça. Gente, é coque, prende é o cabelo. coque, é Fala, maravilhoso. posso ir desse jeito? E por que a gente pergunta? Eu Eu ia posso concluir desse com isso. jeito. Posso ir assim? Tipo assim, faz o que você quiser. Gente, E eu pelo fico com amor essa de também. Deus, tem 3 horas que eu tô tentando sair de casa e não consigo. Será que eu posso ir sem maquiagem? Nossa, Eu foi tipo, ótimo. Vai. A gente também tem um podcast aí, que é o podcast da autoestima e da sexualidade também, da moda e da sexualidade, que fala sobre essas questões de desarrumada, arrumada. A gente quer arrumar, mas a gente não dá conta. E às vezes a gente pega a roupa que tá mais fácil. Geralmente às vezes, lá em casa é uma calça leg, uma blusinha mais soltinha e fim. É o que eu tenho, assim, do mais fácil pra poder resolver as coisas do dia a dia. E olha só, agora cada uma pega um negocinho. Ah, não era pra ver, não? É pra ver. Pode ver. Essa dinâmica de agora é pra gente fechar esse nosso programa. Então, já adianto, muito obrigada de vocês. Foi ótimo vocês trazerem também toda essa vivência, essa experiência, essa realidade, né? Que é o objetivo também desse podcast. Para que essas mães que estão aí vendo, elas não ficam ali só na rede social, só comparando, só passando o dedinho. Por trás disso tudo existe um mundo muito mágico, que a gente não precisa de ficar ali o tempo inteiro nas rotinas, no que pode, no que não pode. É o que tem, é o que vai e nós vamos todo mundo feliz desse jeito, né? Gente, é gostoso, tá? Eu ia falo que é falar isso difícil, agora. aquela coisa toda. É uma idade, né? Igual minha filha tá agora, desafiadora pra caramba. Mas é muito bom. Né? Eu falo que desse tempo todo, contudo, nem nos piores dias eu me arrependi de ter tido filho. Porque eu sei que isso martela na cabeça de muitas mulheres. Sabe? Delas se abrirem e falar, nossa... Eu queria mais um. não, eu não queria... Eu não quero. Será que eu engravido, né? Não tô falando nem do segundo, mas Do de primeiro, arrepender de sim. ter o primeiro. Né? Eu falo que, graças a Deus, isso... Mas eu acho que é muito nunca isso também, que a gente tende a falar dos problemas Sim. com a intenção, Sim. talvez, de receber ajuda, ou de ter Desabafo, uma... né? de desabafar, de colocar pra Compartilhar. fora. E as coisas boas, nós fomos treinados a não tirar a Valorizar. onda. E aí a gente fala assim, será que eu vou falar? Aí o outro já anda, aí o outro já come, aí o outro já faz isso, o outro falou papai, o outro falou mamãe. E aí parece que a gente tá se vangloriando de uma coisa e a gente acaba falando só das coisas ruins. Sim. A gente não fala tanto das coisas boas. E eu sempre falo isso, sempre que eu vou conversar com alguma amiga que ainda não é mãe, eu falo assim, cara, a parte boa é muito maior. A parte boa é muito maravilhosa. A recompensa que a gente tem é muito gigantesca.
É difícil, é dolorido, é sofrido, você chora, chora. Mas assim, nem compara. Na balança, a parte boa é muito mais gritante, muito mais maravilhosa e traz muito mais. Eu tenho hoje consequências muito mais positivas na minha vida do que as coisas que eu perdi ou que eu tive que abrir mão, sabe? Então eu me considero hoje uma pessoa muito melhor. Acho que os aprendizados que a maternidade traz pra gente são infinitamente maiores do que todas essas coisas que a gente tem que lidar, que são os probleminhas, as coisas difíceis. Mas, de fato, a gente fala mais dos problemas. Mas eu acho que falar dos problemas também ajuda, assim. Fortalece, né? E pra pessoa falar assim, não precisa... Porque antigamente eu acho que as pessoas não falavam. Então, eu acho que a gente viveu uma transição de que a gente pode falar e que a gente ainda ama ser mãe, entendeu? Então, a gente tem aqui essa conversa rir dos problemas e falar que é difícil mesmo, porque antigamente se romantizava muito mais, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu tenho amigas que há 10 anos tiveram filhos, que elas não tiveram isso. Né? Hoje, eu acho que a gente está muito bem. E eu acho que a gente está falando para outras mães, ou para mulheres que querem ser mães, então... E é um ciclo muito grande, né, que a gente entra. Exato. Tanto que o objetivo também desse foco, né, do pós-parto é dar oportunidade para as mães se reconhecerem também. Talvez esse ponto, né, que eu acho que é o que fica de recado desse podcast também, é que às vezes tem alguma mãe ali que está um pouquinho deprimida, um pouquinho se questionando, um pouquinho sem saber ainda qual que é o lugar dela nesse mundo novo, mas que fica esse recado para ela também, que cada uma aqui tem uma maternidade diferente, cada uma aqui também tem seus problemas, cada uma aqui teve uma decepção, teve uma frustração, teve um choro, mas a gente consegue se reinventar e fazer feliz também essa maternidade, né? A gente passa por situações que às vezes ficam mais tensas, fica mais complicada, tem muita separação depois da maternidade também. A gente tem muitos pontos para a gente poder conversar de pós-parto. E a partir do momento que a gente não se aceita, isso vira um ciclo muito grande depois. Você não se aceita, não aceita talvez o filho, o relacionamento, o trabalho, e o dia a dia vai ficando tudo mais pesado. E aí, essa cartinha... Não sei se vai dar para ver ali pela câmera. Alguma flor aqui é igual? Não. Que recado que fica dessa última dinâmica? Somos um jardim, né? Também, diverso, jardim bonito colorido. e diferente. Nossa, Todas que são positivo. flores. É isso. Né? Cada um com sua particularidade. Né? Sim, todo mundo E todas faz parte. bonitas. Sim, todo mundo faz parte desse jardim, igual a Fernanda falou. E cada uma com a sua particularidade, mas ninguém é menos do que uma, ninguém é mais do que uma, ninguém se vangloriza ou fica por baixo, né, de uma maternidade também. Então era isso tudo que a gente tinha para falar. Parabéns para vocês pela maternidade, de tudo que vocês viveram até hoje. E obrigada por terem vindo compartilhar todas essas histórias também. Eu que A gente que agradeço. agradece. Obrigada pelo convite Obrigada. e parabéns pelo projeto. Deixa eu só falar, aproveitando, né, que eu tô nesse processo, já que tem muitas mães que estão te acompanhando, tentantes, eu tô aí na nutrição, fazendo um trabalho diferente, me organizei. Se reinventando. E é também diferente porque eu senti isso, né, quando eu engravidei, então um olhar diferente. Então, quem precisar dessa ajuda aí pode contar comigo. Fernanda Gandra. Então eu vou falar também, tá, gente? Ó, Claro, né? doula, não tô acompanhando o parto por enquanto. Eu fico mais com a questão do pré-parto, pós-parto, educação perinatal, a consultoria com a amamentação, por favor. Lembrar de mim. Maravilhosa.